Meus salves irmãos, com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Bom, meus irmãos, esta palavra se encontra em Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos ler a palavra do Senhor. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouves as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre uma rocha e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Bom, meus irmãos, esta palavra aqui está falando sobre a casa que ela é construída sobre uma rocha, Jesus estava fazendo aqui nesse momento aqui uma comparação entre uma pessoa que ouvia suas palavras e praticava e uma pessoa que ouvia também, mas não praticava. Irmãos, o meu objetivo através dessa palavra, nesse momento, é falar um pouco sobre as lutas, é falar um pouco sobre as adversidades, é falar um pouco sobre as situações difíceis que todos nós, por regra, irmãos, nós passamos na nossa vida. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Não quer dizer que ele estava ordenando aquilo, mas ele sabia que nós teríamos aflições. Ele teve aflição sendo Deus e nós sendo seres humanos. E nós não somos, ele era 100% homem, 100% Deus, e nós somos apenas um ser humano. Aleluia, nós não somos igual a Deus, nós não temos a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Nós não somos Deus. Jesus era Deus, em forma de homem. E Jesus passou aflição nessa terra. Só que Jesus, ele mesmo disse que ele havia vencido. E nós também vamos vencer. Irmãos, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, momentos dificultosos e nós somos mais do que vencedores quando estamos com Cristo. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos temer o dia de amanhã. Por quê? Porque nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Quando nós servimos a Deus, nós temos intimidade com Deus. Nós temos amizade com Deus. Nós temos um compromisso, um relacionamento profundo com Deus. Nós temos contato com Deus porque nós guardamos o contato com o nosso Salvador. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E isso é o suficiente para saber que nós somos mais do que vencedores. Que não haverá as águas não terão poder de nos afogar, o fogo não terá o poder de nos queimar. E se ele tocar porventura na gente, ele não vai conseguir nos fazer perecer. Ele não vai conseguir, aleluia, queimar. Ele não vai conseguir fazer aquilo que o fogo consegue. O fogo, ele queima, ele destrói o corpo humano. Ele destrói. Até não sobra nada, ele é quente, ele arde, ele dói demais. Aleluia, a dor é terrível. Mas nós sabemos que com Cristo, com o Senhor, nós podemos ter confiança. Só que, irmãos, aleluia, no meio dessas lutas, no meio dessas provações, no meio dessas situações, há pessoas que ficam desesperadas. Há pessoas que andam de um lado para o outro preocupadas. Elas andam para um lado, elas andam para o outro, elas estão preocupadas, elas perdem a sua paz. Aleluia, Jesus. Elas perdem a sua paz. E Satanás, pela sua falta de fé, começa a lançar setas, começa a lançar dardos inflamados sobre a sua mente, para fazer com que aquela pessoa piore a situação da sua preocupação, para fazer com que aquela pessoa piore a situação da sua ansiedade, para que Satanás possa abatê-la por completo.
a abatê-la por completo em sua força, a abatê-la por completo em sua fé, em sua esperança, em sua confiança, até destruí-la. Aleluia. E aquilo que Jesus estava dizendo aqui, mas o que, aleluia, louvado seja Deus, a corrente naquela casa não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Satanás, ele vem para nos abalar, ele vem para nos abater, ele vem para nos destruir. Só que a palavra do Senhor diz que aquele que ouve e pratica as suas palavras, conforme ele diz, conforme ele ordena, conforme ele nos ensina, ele não será abatido, ele não será abalado, nem Satanás, com as suas estratégias, com a sua astúcia, poderá abalar, poderá abater um servo do Senhor. Irmãos, às vezes alguns se perguntam, mas eu estou em santidade, então eu estou firme na rocha. Eu ouço a pregação, eu ouço os ensinos, eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço isso e aquilo, eu estou em santidade, eu não estou em pecado. Mas irmãos, às vezes, não é questão de que você está em pecado. É que às vezes, irmãos, mesmo a gente andando em santidade ali com o Senhor, nós temos algumas fraquezas. E essa fraqueza, uma delas, ela pode estar na nossa fé. Às vezes, irmão, não necessariamente porque você não tem muita fé, você está pecando. Mas a falta de fé, ela pode te levar a pecar. Às vezes, quando você olha para uma situação e pensa, nossa, o que eu vou fazer? Não necessariamente que você está pecando, mas isso te levará a pecar. O Senhor Jesus, ele disse que nós não deveríamos ficar ansiosos, porque o Senhor cuidaria de nós. O Senhor Jesus falou tantas coisas e a palavra de Deus fala tantas coisas, dizendo pra gente não ficar ansioso no dia de amanhã, dizendo que é um Deus que cuida de nós, dizendo que é um Deus que ficará conosco até a consumação dos séculos, dizendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e dizendo tantas coisas em várias passagens da palavra do Senhor. E às vezes são essas palavras, irmãos, que entram por um ouvido e saem pelo outro. Elas não descem ao coração e a gente não pratica. O que é? É a famosa frase, coloque a sua fé em prática. Às vezes nós não colocamos a nossa fé em prática. Não é que a gente está em pecado e iniquidade na nossa vida, não. Mas às vezes o que tem nos atrapalhado é não colocar a nossa fé em prática. Talvez você vai na igreja, você ouve testemunhos, tantas coisas, mas quando chega no momento em que a corrente vai passar pela sua casa, você teme, você fica com medo, você se amedronta, e você fica em dúvida, e você fica, aleluia, louvado seja Deus, preocupado, ansioso, desesperado. E você não está praticando a sua fé, não está colocando a sua fé em prática. E Jesus te deu todos os motivos, Jesus te deu todos os indícios, Jesus já falou com você, dentro dessa palavra aqui, que o homem nem precisa pregar, é só você ler. Já falou para você que você não precisa temer, já falou para você que está com você, já falou para você aqui, nessa passagem aqui, é uma das passagens que dizem que se você está ouvindo e praticando as palavras do Senhor, a sua casa não será abalada, a sua vida não será abalada, a sua estrutura espiritual não será abalada. Se você está ouvindo e praticando as palavras do Senhor, aleluia, ouvindo, lendo, aprendendo e praticando, colocando em prática na sua vida, você não se abaterá, você não será abalado. No versículo 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aleluia, louvado seja Deus. E porque diz tantas coisas, e porque faz tantas coisas, e porque chama e fala, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, eu tenho fé, eu creio. Você fala tantas coisas, você diz tantas coisas, você se coloca a orar, mas na hora mesmo de colocar a fé em prática, você não faz isso. Você não coloca a fé em prática. Você não faz aquilo que Jesus mandou. Não estáis ansiosos. Ele falou para não estarmos ansiosos com o que de comer, o que beber. Mas, irmãos, não é só isso, não. É tudo na nossa vida. Porque todos os tipos de situação podem nos trazer preocupação. Todos os tipos de situações, é muita coisa que pode ser
simbolicamente falando, uma corrente, uma onda gigantesca sobre a nossa vida para nos abalar, para nos destruir. Aleluia! A nossa ansiedade, irmãos, a nossa preocupação não é pelo que está acontecendo agora, é pelo que vai acontecer. Porque você se precipita. Você pensa assim, eu estou nessa situação agora, olha isso que está acontecendo, seja lá qual for a área da sua vida. Você não fica preocupado com o que exatamente está acontecendo naquele momento, porque por enquanto nada aconteceu do que você está temendo. Porque você não teme o que está acontecendo exatamente ali, você teme o que vai acontecer através daquilo. Ou seja, se neste momento aparece uma pessoa enferma da minha família na minha frente, uma pessoa que eu amo muito, eu não vou ficar ansiosa exatamente para aquele momento. Eu vou ficar ansiosa, com medo e preocupada com o que vai acontecer com aquela pessoa. Meu Deus, o que será que vai acontecer com essa pessoa que está enferma? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Você fica ansioso pelo futuro. Nós ficamos ansiosos pelo futuro. Nós ficamos ansiosos e preocupados, desesperados pelo que vai acontecer, não o que está acontecendo, porque o que está acontecendo está acontecendo. Só que nós ficamos preocupados com o que vem depois. Porque o agora nós já sabemos, o passado já passou, já foi embora. Mas o futuro não está em nossas mãos. O amanhã nos pertence, é por isso que a gente fica ansioso. É por isso que a gente fica preocupado. Só que há um Deus onisciente. Ele sabe do passado, que você não sabe. Ele sabe do presente, que às vezes você também não sabe o que está acontecendo no exato momento. E ele sabe também do futuro. Aleluia. Irmãos, nós não somos oniscientes, não somos onipresentes, não somos onipotentes, mas nós temos um Deus que é. E Ele prometeu estar conosco. E Ele prometeu cuidar de nós. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar. E às vezes a consolação do Espírito Santo, ela vem em forma de palavras dizendo ao seu coração, à sua alma, o seu íntimo do seu ser, falando, fica calmo, não se preocupa, descansa, se tranquiliza, não se desespera, eu estou contigo. Às vezes a consolação do Senhor, ela vem por uma pregação na igreja, ela vem como um vídeo como esse, como uma palavra como eu estou pregando nesse momento, ela vem através de um ensino, ela vem através de uma pessoa, você está conversando, a pessoa começa a falar várias coisas e você vê, você percebe, é Deus que está falando comigo. E o Senhor vem e nos consola, e o Espírito Santo vai lá na hora da oração e diz pra gente tudo que a gente precisa. Por que quando a gente dobra o nosso joelho, a gente chora, a gente fala tudo aquilo, como diz a palavra de Deus, que as nossas petições sejam em todo tempo conhecidas diante do Senhor. Porque nós vamos orar, tem momentos que a gente dobra os nossos joelhos, a gente conta tudo, fala tudo pro Senhor, às vezes a gente até chora e a gente se levanta renovado. A gente se levanta em paz. Porque algo na nossa mente mudou. Algo no nosso coração mudou. E o que é que mudou? A confiança. A fé. De você dobrar os seus joelhos e pensar, não, eu pedi, eu entreguei. Eu falei com o Papai do Céu. E tá tudo bem. Por mais que não esteja tudo bem agora ao meu ver, aos meus olhos, ficará tudo bem porque eu já entreguei. Mas ainda assim, digo sobre mim, digo sobre os irmãos, as irmãs, sobre as pessoas, que às vezes, mesmo assim, dobrando os joelhos, se levantando, a fé é tão pequena, a fé é tão pouca, a falta de confiança é tão grande, a seta de Satanás já está surtindo tanto efeito, que até da oração você se levanta ainda triste, angustiado, chorando, desesperado, preocupado, ansioso. Porque você não está colocando em prática. Você está colocando em prática a oração, como Jesus falou. Você está vigiando, você está obedecendo, mas você não está colocando a fé em prática. É por isso, irmãos, que essa palavra é completa. Não é só pecado, não é só deixar de mentir, não é só deixar de xingar, não é só deixar de bater, não é só deixar de prostituir. Não é só isso. Não é só isso. Nós temos que colocar a nossa fé em prática também. Nós temos que colocar a nossa confiança em prática. E a prática o que é? Não é só falar, ficar falando como eu estava dizendo. Não é só falar, eu creio, eu confio, não sei o que, não sei o que. Mas na verdade, na hora de colocar em prática tudo isso, desaba, desmorona. Aí entra a murmuração, aí entra a ingratidão.
aí entra ansiedade. E se você não tomar providências, e se você não orar, você não pedir ao Senhor, aumente, estrutura a minha fé, me reveste, mude, reconhecer que você precisa crer, e você precisa que Deus aumente a sua fé, e pedir ao Senhor, ajuda, Senhor, na minha incredulidade, ajuda, aumenta a minha fé. Você vai parar aonde muitas pessoas pararam, na dependência de remédios, na depressão, na frieza e fraqueza espiritual extrema, que já quase não é um crente, às vezes é crente só de aparência, vai para a igreja de vez em quando, ouve uma pregação ou outra, mas é uma pessoa completamente vazia, não tem nada dentro, não tem. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Capítulo 8, versículo 22. Aleluia, Jesus. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que eu reparei nessa passagem aqui. Os discípulos acordaram Jesus dizendo: nós perecemos. Mas espera aí, eles nem tinham perecido ainda. Eles não tinham morrido afogado ainda. O barco não tinha virado ainda. Não tinha acontecido nada. Somente a tempestade que estava ali já, né? Pra cima deles. Mas eles não tinham perecido ainda. Mas eles falaram: mestre, mestre, que perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Outra coisa que eu reparei nessa passagem: Jesus falou: nós vamos para o outro lado, e Jesus estava no barco. Irmãos, Jesus tinha vindo para cumprir sua missão na terra. Aleluia. Ele ia morrer numa tempestade? Ele ia morrer só porque ele estava dentro de um barco com pessoas que já tinham perdido o controle, onde as ondas já estavam em cima. Ele ia morrer naquele momento, era assim que ele ia perder tudo, era assim que ele ia perder a vitória dele, era assim que Satanás ia se alegrar, por causa de uma onda, por causa de um mar, por causa de um vento. Irmãos, quando nós perdemos o controle, Jesus ainda permanece no controle. Talvez, na verdade, a situação que deveria ter acontecido, por mais que você olhe: meu Deus, mas é impossível, às vezes é muito difícil mesmo. Mas talvez o que deveria ter acontecido: nossa, tá ventando muito, tá acontecendo, vamos tentar. Mas a confiança é tão grande que ninguém ia se desesperar. Ninguém ia sair chorando, desesperado, pensando: já morri antes de morrer, já pereci antes de perecer. Eles acordaram Jesus às pressas dessa maneira. Aí Jesus estava dormindo. Aí Jesus pensou: meu Deus, eu vou, eu vou levantar para poder ajudar eles, porque eles não têm fé. Eu tô com eles e eles não têm fé, nem eu estando com eles. Aleluia. Talvez você não tenha tido fé. Aleluia, louvado seja Deus, mesmo estando com Cristo. Você não tem tido fé, mesmo tendo Deus como seu amigo. Você não tem tido fé, mesmo tendo a presença do Espírito Santo. Você não tem tido fé, sendo uma obreira da casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Você não tem tido fé, mesmo estando do ladinho de Cristo, orando, jejuando, buscando, santificando. Você não tem tido fé. Aleluia, Jesus. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Irmãos, quando uma pessoa se converte, às vezes até antes dela se converter, como um testemunho, uma maneira, às vezes Deus faz uma coisa tão maravilhosa na vida da pessoa, ela conta o testemunho depois e ela fala: nossa, eu me converti, que Deus fez algo extraordinário na minha vida, algo maravilhoso, e foi assim que eu me converti. Às vezes tem pessoa que conta testemunho assim. Mas, irmão, sabe de uma coisa? A gente só se estrutura nisso depois que a gente se converte. A gente só se estrutura na fé depois de passar as experiências.
O vaso ele só fica pronto depois de ser moldado. É com o tempo, é com experiência, é com o processo. Aleluia. E os discípulos, você viu o que eles falaram? Eles falaram aqui, ó. Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Será que eles não tinham noção que quem estava com ele tinha poder sobre o vento, sobre o mar, sobre as águas? Será que eles não tinham noção ainda? Às vezes, irmãos, quando nós estamos no início e nós estamos, vai passando o tempo de conversão, nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos conhecendo o que Ele pode fazer. E Deus permite essas situações na nossa vida justamente para a gente conhecer Ele, para a gente ter a segurança e saber, eu faço isso, eu sou o Deus que faz isso, que opera isso, que pode isso, que impede isso, que abre essa porta, que fecha esta porta, que forma isto, que cria isto, que desfaz isso. E então Deus vai mostrando pra gente, para que a gente o conheça. E às vezes tem situação na nossa vida, irmãos, que Deus está nos ensinando. Aprenda. Se Deus está te ensinando que é Ele que comanda o mar, que é Ele que comanda o vento, que é Ele que comanda todas as situações, aprenda. Sente-se e aprenda. Receba o ensinamento. Conheça o Senhor. Se Ele neste momento, nessa situação da sua vida, Ele está tentando mostrar algo para você. Tentando não, Ele vai mostrar. Ele está mostrando algo para você. Ele está ensinando algo para você. Ele está te fazendo entender. O objetivo dele é te fazer entender alguma coisa. Pegue a lição. Adquira o conhecimento. Tente entender. Há um propósito. Deus não permite o acaso. Deus não permite, irmãos, uma coisa pra gente sofrer por sofrer. Pra que Deus vai fazer a gente sofrer por sofrer? Se a gente chora, sofre, fica triste, alguma coisa acontece de ruim aos nossos olhos, é porque Deus tem um propósito. Porque Deus não gosta de fazer maldade com ninguém. Deus não é mau, Deus é bom. Deus não é Deus de ódio, Deus é Deus de amor. Quem gosta de fazer o mal é Satanás. E Satanás, se a gente chorar, gritar, espernear, para ele é música aos ouvidos dele. Mas com Deus, não é assim. Então aprenda. Irmão, irmã, conheça quem está do seu lado. Entenda, lembre-se de quem está ao seu lado. Lembre de quem é que está contigo. Lembre-se de quem é que está no comando da sua vida. Lembre-se quem é aquele que você entregou a sua alma. Você levantou as suas mãos e aceitou. Não é qualquer Deus pagão aí não, que eles montam e adoram. Não é. Aqueles lá, pode ter certeza, eles vão te desamparar. Mas o Senhor, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, não vai. Ele é aquele que é fiel, ele é aquele que não desampara, ele é aquele que não deixa confundido. Ele é aquele que não deixa um filho seu morrer. E se morrer, é porque ele está levando, está na hora de levar para a glória. E é aonde se cumpre que o morrer é lucro para os servos e servas do Senhor. E para finalizar, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Muitos estão aí, né? Ouvindo, indo para a igreja, lendo a Bíblia, mas é o que eu falei, não está descendo ao coração. Não está descendo ao coração. Aí chega o momento da luta, da prova, da dificuldade, chega o momento da tentação, se desvia, desiste, para. Por quê? Leu aqui que não é para ficar preocupado, ansioso, leu aqui isso. Leu tudo, mas não desceu ao coração. Aí chega na hora de pôr em prática. Olha aqui, veja bem. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra,
a recebem com alegria. Oh, glória, aleluia, Jesus está conosco, bênção, não precisa ficar ansioso, tá? Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. É na hora de botar em prática, aqui ó, e no tempo da tentação se desviam. E na hora de botar em prática, não coloca em prática. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, ao coração de cada um de vocês. Recebam em nome de Jesus essa palavra e deixa ela frutificar. Essa passagem que eu li aqui é a parábola do semeador, no capítulo 8. Lê lá, leia essa passagem, né? Medite nela. Em todas aqui que eu li, eu dei uma volta pelo capítulo 6, o capítulo 8, 6 e 8. Dá uma meditada, lê lá. Aleluia. A semente está sendo lançada. Você assistiu até aqui? Isso aqui é uma palavra. Isso aqui é a palavra, isso aqui é a semente. Deixa ela frutificar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhem para que mais pessoas possam ouvir esta palavra, possam ser alcançadas, Satanás possa cair por terra com todas as suas setas, querendo arrancar a fé e a confiança e a esperança das pessoas. E, curte, que chegará a mais pessoas também, irmãos. E é isso. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.